Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Casarotti, estou aqui com o Danilo Menegatti e mais uma vez nós estamos aqui no Compara Insumos, mais um vídeo aí falando com vocês, dessa vez sobre a legislação de defensivos agrícolas aqui no Brasil. E você, Danilo, você sabia que aqui no Brasil a gente tem a legislação mais rigorosa e rígida quando a gente trata sobre defensivos agrícolas? Eu sabia, Gabriel. Mas e você, telespectador, sabe disso? Então vem com a gente. Bom, gente, então como o Gabriel falou, a gente vai tratar hoje um pouquinho aqui sobre a legislação brasileira no que diz respeito ao registro de produtos agroquímicos. E eu acho que é importante que de início a gente já faça aí um pequeno parênteses sobre as nomenclaturas que a gente utiliza para tratar desses produtos. Então você vai ouvir desde agrotóxicos, agroquímicos, defensivos, pesticidas, enfim, Gabriel, qual que é o nome certo que a gente deve usar? Show de bola, Danilo. Eu tô até com uma cola aqui, porque não é de agora que vem essa legislação. Então, nós temos uma lei bem antiga quando a gente trata sobre defensivos agrícolas. E a lei que estava operando, a lei que vinha atuando até agora, era a Lei dos Agrotóxicos de número 7802, de 12 de julho de 1989. Então, era uma lei que estava para completar 32 anos agora neste ano, mas que esse ano talvez a gente tenha algumas mudanças sobre ela. A gente tem algumas alterações aí sobre essa lei e foi ela que instituiu esse nome agrotóxicos. Só que dentro dessa ampla gama de agrotóxicos, nós temos inclusas bastante coisas. Então, desde inseticidas, desde herbicidas, fungicidas, os nematicidas mais comuns que a gente conhece, mas também são consideradas todas as operações que modificam o ambiente, seja a fauna ou seja a flora. Então, Danilo, também entram desde uma capina, desde uma aração, uma gradagem, tudo que pode interferir no ambiente é classificado por essa lei como agrotóxico. Então quer dizer, Gabriel, que hoje uma aração na nossa legislação é considerado um agrotóxico da mesma maneira que um inseticida ou um nematicida? Exatamente. Bom, Gabriel, então fica claro pra gente que essa legislação ela precisa ser atualizada, né? Afinal, a gente já está aí com mais de 30 anos com ela em vigor. É por isso que nesse último ano foi discutida a PL 6299, que diz respeito à modernização do processo de registro dos defensivos agrícolas. Ou, como a PL busca instituir, pesticidas. A partir desta PL, o nome oficial dos produtos vão ser pesticidas. E daí nós vamos estar falando especificamente dos defensivos agrícolas, separando esses outros processos que atuam no meio ambiente. Então nós vamos falar especificamente de herbicidas, inseticidas, fungicidas, esses vão ser os produtos classificados como pesticidas com a nomenclatura oficial. Isso porque, Danilo, quando a gente utiliza o termo agrotóxicos, como muita gente usa, nós estamos sendo um pouquinho preconceituosos, vamos dizer assim, com todos esses grupos químicos. Até porque, é claro, existem e existiram lá no passado alguns desses químicos que eram muito prejudiciais à saúde, isso com certeza. Mas, como nós tratamos aqui no começo, o Brasil é o país que tem a lei mais rigorosa para tratar sobre esse tema. Então, esses agroquímicos, eles são muitas vezes seguros. A maioria deles são muito seguros, tanto ao ambiente quanto ao ser humano. E é claro, o Brasil também, por meio de todas essas leis, tem todo um conjunto de leis necessárias para garantir a segurança da venda desses produtos, da venda dessas commodities que passaram por esses defensivos. Nesse contexto, Danilo, então, pelo que a gente está entendendo, não é somente a gente chegar aqui com um produto, um estrangeiro, um gringo, chegar aqui com esse produto no Brasil e logo sair comercializando ele, né? Ele precisa passar por algum tempo antes, certo? Exatamente, Gabriel. E aí você disse a palavra essencial, o tempo. No Brasil, esse tempo ele é consideravelmente maior do que dos outros países agrícolas do mundo. Então, desde o momento que esse produto chega no Brasil e são iniciados os testes e as triagens para verificar a segurança desse produto, até que ele efetivamente chegue às prateleiras de uma maneira segura e legal, levam-se aí em média 8 anos. E o que isso significa? Bom, a gente pode pensar isso para outros produtos, né? Vamos pensar em um remédio, por exemplo. Bom, então vamos pensar que uma empresa farmacêutica descobriu aí uma nova vacina, um novo remédio para uma determinada bactéria, um determinado vírus. Esse processo, se ele leva muito tempo, essa bactéria ou esse vírus, ele pode já não ser mais tão suscetível ao efeito desse remédio. Então, quando a gente está tratando essa bactéria, esse vírus com um produto que foi descoberto 8 anos atrás, o efeito não vai ser mais o mesmo. Então, essa morosidade no processo, ela pode atrapalhar, inclusive, a eficácia do produto. Isso tem um outro agravante também, Danilo.
Quando a gente pensa que demora todo esse tempo para a gente desenvolver um produto específico para alguma praga, por exemplo, essa praga está sendo controlada com outros produtos, correto? Então, esses outros produtos eles vão perdendo o efeito para essa praga em todo esse tempo, em toda essa demora que aquele produto não foi registrado. Então, essa praga ela pode ficar resistente a outros químicos que antes controlavam ela, por conta desse tempo exagerado em que esse produto não foi aprovado. Bom, mas será que esse tempo todo é só no Brasil? A gente está vendo aí que a gente tem uma das legislações mais rigorosas, mas será que o resto do mundo consegue ser mais ágil nesse processo? Bom, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, os Estados Unidos e a Austrália, que são países com uma produção agrícola considerável, têm esse tempo ali variando entre 3 anos e 2 anos e meio, ou seja, um tempo muito mais acelerado para registro. E a própria União Europeia, que também tem uma legislação muito mais rigorosa, tem tempos mais curtos do que o Brasil para registro. Então, se você vê a França e a Alemanha, por exemplo, esses dois países, o registro dos produtos varia de 5 a 6 anos, não chega nem perto dos 8 anos do Brasil. Então quer dizer, Danilo, que se a gente economizar um pouquinho de tempo, não necessariamente a gente perde a rigidez, não necessariamente a gente perde a segurança, certo? Exatamente, a gente vê aí com exemplos de outros países que é possível fazer um processo seguro de testes em um tempo mais curto sem perder a eficiência. E como a gente bem sabe, tempo é dinheiro, né, pessoal? A gente não pode perder tempo à toa. Peguei aqui um estudo, o link e as referências vão estar aqui na descrição do vídeo, mas ele é bem interessante que ele traz alguns dados bem legais. Aqui ele traz pra gente que de 140 mil moléculas, 1000 novas substâncias, apenas 500 são selecionadas para testes. Desses 500 ingredientes ativos, apenas 50 vão para ensaios em campo. E desses 50 princípios ativos, apenas 2 são apresentadas, 2 moléculas são apresentadas para um produto comercial, para virarem produtos comerciais. Então a gente consegue ver como que é rigoroso esse nosso processo. Mas ele é muito rigoroso e muito laboroso, ele é muito burocrático também. E agora a gente vai entrar um pouquinho em cada etapa desse nosso processo antigo, depois a gente vai falar um pouquinho de como que estão sendo os novos processos, a nova legislação, para a gente comparar um pouquinho os dois e ver o que pode ser economizado de tempo e onde a gente pode ganhar um pouco mais de tempo. Então vamos entrar um pouquinho mais agora em como esses processos funcionam e quais são as etapas por quais eles passam, certo? Então de início a gente tem ali os testes laboratoriais. Então esse produto ele vai ser testado em laboratório para que a gente verifique ali o quão eficiente ele vai ser no combate às pragas. Depois disso a gente vai testar as doses, né? A gente precisa estabelecer ali uma dosagem segura e que fique ali em uma margem para o produtor poder usar, antes mesmo disso ir para campo. Então, essas doses são definidas já em laboratório. Depois do laboratório, esse produto, essa molécula e essas dosagens que o Danilo comentou aqui vão ser testadas a campo. Elas vão para um teste a campo, um teste mais prático, onde a gente consegue verificar realmente a eficiência desse produto em condições ambiente, em condições práticas mesmo. E é importante a gente ressaltar que até agora a gente está falando de molécula, até agora a gente está falando da molécula do princípio ativo daquele produto, do princípio ativo que vai dar origem àquele agroquímico. Mas, em paralelo a isso, também já estão rodando alguns dossiês burocráticos, onde a gente vai tratar sobre o produto técnico e sobre o produto formulado. Ali a gente vai estar verificando a formulação do produto, tudo que pode entrar, tudo que vai entrar dentro do produto fechado, tudo também que é relacionado à toxicidez do produto, à segurança dele, ao risco que ele tem. Então, esses são dossiês gerados paralelamente a todos esses testes que vêm acontecendo. Então a gente já percebe que a gente tem alguns testes mais práticos e a gente tem algumas etapas burocráticas também acontecendo para a gente poder gerar um produto. Legal, Gabriel. Então, além dessa questão técnica, né, e prática, a gente também tem a questão da legislação, a parte jurídica, né, do processo, porque esse produto ele é de uma empresa e essa empresa ela vai registrar esse produto e conseguir a patente do mesmo. Isso mesmo, Danilo. E depois dela requerer o registro desse produto, dela pleitear a patente dele, ela ainda deve enviar essa molécula, esse produto já formulado, para não uma, não duas, mas 3 instituições de validação, que são o MAPA, a Anvisa e o IBAMA. Eles 3 devem atestar a seguridade desse produto e atestar a eficiência dele a campo também. Exatamente, Gabriel. E cada um desses 3 órgãos tem uma função específica. Então, o IBAMA, né, obviamente, vai tratar aí do risco que esse produto vai oferecer ao meio ambiente. A Anvisa vai tratar de quanto esse produto pode ser tóxico à saúde humana e de outros seres.
E por fim nós temos um mapa que vai atestar mais especificamente sobre a eficiência agronômica do produto. Isso mesmo, Danilo. Então a gente já passou aí 8, 10 anos. Como você bem disse, dura ali em média 8 anos. E eu trago aqui um outro dado bem importante, porque como a gente vinha tratando, tempo é dinheiro. De novo, esse autor aqui, ele traz pra gente essa informação de que todo esse processo, lá em 2011, de quando esse trabalho foi feito, custava ali em torno de 200 a 250 milhões de dólares. E então a gente vê o custo expressivo que todo esse processo de legalização de uma nova molécula ela tem também. Então tudo isso gera custos, tudo isso gera muito trabalho e é claro, todo esse tempo exacerbado, toda essa burocracia de documentos vai impactar no custo dessa legalização. E para poder custear tudo isso, a empresa vai ter que encarecer esse produto na ponta final de comercialização. Bom, agora eu acho legal a gente começar a falar um pouquinho sobre o projeto de lei que busca modernizar esse processo todo, né? Ou seja, tornar ele mais dinâmico. O principal propósito desse projeto é, como a gente já disse, agilizar esse processo, reduzir esse tempo de 8 anos para ficar um pouco mais próximo ali da média das potências agrícolas mundiais. Bom, e como ele pretende fazer isso, né? Atualmente, esse prazo para regulamentação, ele fica muito em aberto. Ele pode ali ser estendido com base nos testes, os testes podem não ser conclusivos e isso atrasa totalmente ali a regulamentação, e esse projeto busca inicialmente já encurtar o processo nessa etapa. Então, quando os órgãos julgarem os resultados dos testes inconclusivos, em um período aí até de 2 anos, vai ser permitida uma licença temporária de utilização deste produto. O que isso significa? Então, enquanto os testes ainda não são concluídos e eles estão sendo realizados, o produtor já vai poder utilizar ali em pequenas quantidades um determinado produto agrícola. A única exigência para que seja liberada aí essa licença temporária de uso é que esse produto seja permitido em pelo menos 3 países da OCDE. Então a gente vai ter esse embasamento internacional para justificar aí as legalizações dos produtos no país. Como que isso vai ajudar também, Danilo? A gente sabe que até um produtor ficar adepto àquele produto também já vai muito tempo. É claro, o produtor está sempre ligado a novidades, a novas tecnologias, mas é claro que demora um certo tempo até desse produto passar por todos os testes e ir para campo. Então, se esse produto já consegue essa licença temporária, os testes a campo já vão estar acontecendo. Então, isso também já agiliza o nosso processo. E isso ajuda também a questão do mapa, né? O mapa ele é o órgão ali que vai testar a eficiência agronômica e o produtor podendo fazer ali o uso aos poucos desse produto, ele já vai comprovando se ele realmente é eficaz. Até porque muitos desses produtos que vêm do exterior, eles têm ali as especificidades quando eles chegam no território brasileiro. O Brasil é um país de clima muito diferente dos países da Europa. A gente faz ali até 3 safras por ano em algumas regiões. Então as pragas que a gente tem aqui também são diferentes e por isso os produtos são adaptados. Então esse teste prático vai agilizar no processo de regulamentação desses produtos que vêm de países de clima mais temperado, mais frios e que não sofrem tanto com pragas no inverno, o que não é o caso aqui. Bom, Danilo, mas como nós viemos comentando, não necessariamente porque vamos tornar um processo mais rápido que ele vai perder a segurança, que ele vai perder a confiabilidade. Essa nova lei, essa nova PL, como o Danilo trouxe, ela pretende também endurecer cada vez mais as multas. Antes, na nossa lei anterior que a gente vinha comentando no início do vídeo, as multas que giravam em torno ali de comercialização de produtos ilegais ou sem registro, elas poderiam chegar até 20 mil reais. No entanto, com essa nova PL, as multas elas podem variar de 2 mil a 2 milhões de reais. Então é um processo muito mais duro, um processo muito mais criterioso quanto à regulamentação dos produtos também. Boa sorte para quem quiser utilizar aí produtos ilegais na sua lavoura, né? A PL também busca mudanças aí na questão de reavaliação de produtos. Porque, como a gente disse, esses produtos eles são constantemente reavaliados sobre a sua eficácia, sobre a sua toxicidade e também sobre o seu perigo ao meio ambiente. Então, atualmente, alguns produtos já consagrados no Brasil, como o glifosato, 2,4-D e a atrazina, eles passam por processo de reavaliação, mas esses processos são extremamente longos e não eficientes. Então, por exemplo, o glifosato, né, que é atualmente o herbicida, não só o herbicida, mas o defensivo agrícola mais utilizado no Brasil, ele está em processo de reavaliação desde 2008. Então, a gente tem aí 14 anos em que esse produto está sendo estudado, vendo se a sua utilização pode ser continuada e sem chegar a resultado nenhum. E na lei, esse período não deveria passar de 90 dias. Então a PL busca fazer com que esse prazo seja cumprido e que o produto possa, de fato, ser avaliado se ele tem a sua eficiência mantida durante tanto tempo. Bom, Danilo, e uma outra contribuição que a PL também deve trazer ao povo brasileiro
é a flexibilização para uso e registro de biológicos. Então, esses produtos biológicos são uma classe que vem crescendo bastante atualmente no Brasil. O Brasil já é pioneiro na utilização desses produtos e essa lei pretende também flexibilizar o uso, o registro, agilizar também o registro desses produtos, visto que são produtos eficientes também, talvez alguns deles com custo um pouco menor do que os produtos convencionais e que podem trazer também benefícios contribuindo com menos impacto ambiental, contribuindo com menos toxicidade a campo. Bom, Danilo, para a gente fechar o nosso episódio, vamos discutir um pouquinho de como que está o processo de aprovação ou não desta PL. Nas nossas últimas pesquisas aqui na nossa apuração, esse projeto ele foi aprovado na Câmara dos Deputados lá em fevereiro de 2022 e ele partiu para o Senado. Depois disso, nas nossas pesquisas aqui, ele deu uma sumida. Aparentemente ele está meio por baixo dos panos ali, mas a nossa torcida é que esse projeto ele vá para frente, ele continue ganhando espaço e que ele seja aprovado, certo? Certo, infelizmente a gente teve essa dificuldade aí de achar, eu acho que muitas vezes é até proposital que essas notícias não são tão divulgadas, mas o projeto com certeza já chegou no Senado, vai passar ali por algumas mudanças até que ele seja rejeitado ou, felizmente, aprovado, né? É isso aí então, pessoal. Acho que a gente conseguiu debater um pouquinho aqui do que é essa nova PL, que nossa lei de defensivos está bem atrasada, que ela necessita de melhorias. A gente conseguiu elucidar aí um pouquinho. Se você curtiu, se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários, escreve pra gente o que você achou, dá sugestões de novos temas também que a gente pode estar trazendo aqui nos próximos episódios, beleza? É isso, Gabriel. Não se esqueçam então de compartilhar o vídeo e nós nos vemos na próxima edição. Abraço.